Oi, eu sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do curso à distância em licenciatura em Filosofia da UFCJ, responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, né? A unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. A minha intenção aqui, nessa sequência de vídeos que eu estou apresentando, é expor e comentar um texto que eu elaborei, uma espécie de apostila, um livreto, com o propósito de ser um guia para facilitar o trabalho de elaboração de um artigo acadêmico por parte dos discentes do curso, ok? Então a gente está aqui nesse momento em que a gente vai apresentar, a partir de um problema que nós definimos, né, e vimos isso nos vídeos passados, de um problema de pesquisa, de uma hipótese que nós levantamos, de um tema que nós definimos, nós vamos ver como que nós construímos um artigo exploratório a respeito de um tema, um subtema, ok? Então, vou passar a leitura e o comentário aqui do texto. Então, a seguir, nós apresentamos um artigo exploratório em torno do tema da teoria do Bronfenbrenner como teoria da psicologia do desenvolvimento moral. Então, escolhemos esse tema, já que a teoria do Bronfenbrenner não é muito usada, né, não é muito aplicada no campo da psicologia do desenvolvimento moral, embora ela seja uma importante teoria do desenvolvimento. A proposta aqui, né, de construir um artigo exploratório seria explorar, né, a extensão da teoria do Bronfenbrenner para o campo da psicologia do desenvolvimento moral. Então, o título, começamos aqui então a apresentar a estrutura do artigo e como que a gente organizaria um artigo com essa temática, com esse tema da teoria do Bronfenbrenner como uma teoria da psicologia do desenvolvimento moral. A gente começa com o título. Um título deve refletir claramente o tema e o aspecto do tema de que trata o artigo. No nosso caso, o possível título seria A Teoria Socioecológica de Bronfenbrenner como uma teoria do desenvolvimento moral da criança. É isso que a gente quer estudar, né? O que acontece no campo da psicologia do desenvolvimento, dentro desse campo, lá no campo do desenvolvimento moral, o que acontece com os usos da teoria do Bronfenbrenner. Se essa teoria tem sido usada, se ela não tem sido usada, por quê? Bom, o segundo item aqui, né, que deve compor o seu artigo, é oferecer os dados sobre a sua autoria, né, quem é o autor, oferecer a qualificação, né, no caso de vocês são discentes do curso de licenciatura, o vínculo institucional, o curso é o curso de licenciatura da UFSJ, e em geral a gente coloca um e-mail de contato também, né? Então, o nome completo do autor, seguido da sua qualificação acadêmica, a instituição a qual está vinculado, e embaixo o e-mail de contato. O outro elemento é o elemento do resumo. Como é que a gente constrói um resumo de um artigo exploratório? Bom, apresentar um resumo em até 250 palavras que contenha sucintamente o tema e o aspecto principal do tema que será explorado, o objetivo geral da pesquisa e a conclusão principal a que a gente tenha chegado, né, depois da investigação, apontando a formulação de um problema principal e uma possível hipótese. Então veja que no artigo de pesquisa exploratória, um artigo exploratório de um tema, a conclusão, o problema principal e a hipótese, eles são apresentados na conclusão do texto, ok? Então, o resumo seria você descrever o tema, o aspecto principal, o objetivo e a conclusão, sendo que na conclusão você precisa destacar o problema principal que você identificou e a possível hipótese. Um outro elemento do artigo são as palavras-chave que devem resumir o tema do artigo. Por exemplo, psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento moral, teoria socioecológica e o próprio nome do autor, Urie Bronfenbrenner. Então, esses normalmente de 3 a 5 palavras-chave é o que a gente usa para, logo após o resumo, para permitir a identificação
do tema e do subtema de que trata a pesquisa. Okay? Então a gente começa com a introdução do artigo. O que vai na introdução do artigo? Na introdução devemos oferecer uma apresentação do subtema escolhido e uma caracterização dos aspectos principais. Isso envolve apresentar o campo da psicologia do desenvolvimento moral e introduzir os aspectos principais da teoria socioecológica do Urie Bronfenbrenner, além de apontar sua relevância para a psicologia do desenvolvimento. Em seguida, devemos explicitar o problema geral que orienta a pesquisa, ou seja, por que a teoria do Bronfenbrenner, apesar de influência no campo da psicologia do desenvolvimento, não teve o mesmo impacto na psicologia do desenvolvimento moral. Após a apresentação do problema, precisamos explicitar o objetivo principal do artigo, né? Fazer um levantamento das possíveis razões para a diferença de impacto da teoria do Bronfenbrenner para outras teorias. Ao final da introdução, oferecemos uma breve descrição da estrutura do artigo. Esse artigo está organizado, por exemplo, em 4 partes principais ou seções: revisão da literatura sobre as teorias do desenvolvimento moral, os temas de debate no campo da psicologia do desenvolvimento moral, discussão e conclusão. Então, sobre a revisão da literatura, que seria a primeira parte aí logo após a introdução, a primeira seção do trabalho, uma revisão de literatura sobre as teorias da psicologia. Então, nessa seção, podemos apresentar uma visão geral do campo e os problemas da psicologia moral, focando em teorias e abordagens mais influentes, como as de Jean Piaget, Lawrence Kohlberg e Jonathan Haidt. Em seguida, apresentamos a teoria socioecológica do Bronfenbrenner, os seus conceitos centrais, basicamente o conceito de microsistema, macrosistema, exossistema e cronossistema, e como eles se relacionam com o desenvolvimento humano e como eles nos ajudam a entender a psicologia do desenvolvimento moral. Então, esses seriam fazendo parte aqui da revisão da bibliografia. Então, a gente falaria das principais teorias do desenvolvimento moral, depois focaria na teoria do Bronfenbrenner. Podemos destacar a influência da teoria, a influência e como a teoria do Bronfenbrenner tem sido amplamente aplicada e debatida no campo da psicologia do desenvolvimento, mas muito menos no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Podemos também levantar aspectos dessa teoria que poderiam explicar a sua menor aceitação nesse campo. Por exemplo, esse caráter de uma natureza mais contextualista, o fato do Bronfenbrenner não ter desenvolvido uma abordagem metodológica específica para a aplicação da sua teoria, etc. E depois, a gente vai para os temas de debate dentro do campo da psicologia moral. Nessa sessão, podemos abordar as diferenças conceituais entre desenvolvimento e moralidade, mostrando como a psicologia moral e a psicologia do desenvolvimento tratam seus objetos de estudo de maneira diferente. Por exemplo, a psicologia moral tende a concentrar em questões éticas normativas, enquanto que a teoria do Bronfenbrenner, como uma teoria do desenvolvimento, foca mais nas influências ambientais e no desenvolvimento em geral. Em seguida, podemos mostrar que há aspectos da teoria sociológica que a torna menos propícia a questões aplicadas à psicologia moral, e isso inclui mostrar que a psicologia do desenvolvimento moral, historicamente, tem enfatizado mais os aspectos cognitivos e o raciocínio moral, e isso pode ter diminuído a receptividade da teoria do Bronfenbrenner, que é uma teoria mais contextualista e que demanda mais interpretação por parte do pesquisador que a aplica. Por fim, podemos mostrar que existem alguns trabalhos que tentam aplicar a teoria do Bronfenbrenner ao campo da psicologia do desenvolvimento moral, apesar desses trabalhos e dessas teorias terem menos impacto dentro dessa área. Numa terceira sessão, então, a gente faz uma discussão geral. Apresentamos as considerações sobre as possíveis razões para essa diferença de impacto e o que isso pode significar para a aplicação da teoria socioecológica no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Podemos apontar as possíveis formas de integração da teoria do Bronfenbrenner ao domínio da psicologia do desenvolvimento moral por meio de adaptações, revisões ou mesmo complementações metodológicas,
para viabilizar a sua aplicação aos fenômenos investigados na psicologia do desenvolvimento moral. Ainda nessa sessão, podemos oferecer um refinamento do problema inicial e elencar uma coleção de hipóteses que podem explicar a pouca influência da teoria socioecológica do Bronfenbrenner no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Por fim, um quarto momento desse texto que a gente pode construir, seria, na conclusão, a gente apresentaria os aspectos principais do subtema, que são os mais discutidos e debatidos, a versão refinada e revisada do nosso problema de partida e as possíveis hipóteses que respondem ao problema, ou seja, as possíveis razões exploradas para a menor repercussão da teoria do Bronfenbrenner no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Convém também apontar quais pesquisas poderiam ser desenvolvidas para elucidar melhor o problema apresentado e para defender alguma das hipóteses sugeridas como resposta ao problema. Por fim, nas referências, a gente apresentaria todas as fontes bibliográficas que foram efetivamente utilizadas na elaboração do texto, tanto os livros de referência e fontes primárias, quanto as fontes secundárias, como textos de comentadores e de artigos de compilação, que eventualmente a gente tenha utilizado na elaboração desse artigo exploratório, ok? Então, basicamente, é essa estrutura e como que seria composto, digamos, um artigo exploratório para abordar esse problema específico ou tema específico, já que o artigo exploratório não tem propriamente um problema, pelo menos não inicialmente, esse tema que é sobre as aplicações da teoria do Bronfenbrenner no campo da psicologia do desenvolvimento moral. Okay? Bom, a próxima estrutura de artigo é um pouco diferente, porque se trata de um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, e esse eu vou apresentar em mais detalhes no próximo vídeo, tá bom? Já volto com o próximo vídeo discutindo esse tipo específico de artigo. Até mais.